Eu nunca fui muito de acreditar no sobrenatural ou algo religioso. Eu sempre tive receio pelas coisas estranhas que já passei. Começou até cedo, e com os meus 10 anos de idade, eu tive o meu primeiro e pior pesadelo até hoje. Não era um sonho tão claro, era distorcido, com cores vibrantes e tons vermelhos e alaranjados. Mas eu me lembro até hoje, e podia sentir o gosto de sangue e um cheiro adocicado. Mas o que eu achava estranho era o fato de estar acordada, e esse cheiro doce ainda me impregnava. Eu o sentia em alguns instantes do dia, até que certo dia um vizinho meu veio a falecer. Até então eu não havia visto nenhuma conexão com aquilo que eu sentia. Mas depois de uns anos eu viria a entender. Se passaram por volta de 5 anos desde que aquilo ocorreu comigo. Eu já tinha até esquecido. Aquilo não era mais relevante. Até que eu voltei a sonhar. E dessa vez um sonho claro, onde um homem encapuzado se virava para mim em um beco. Ele tinha o rosto de um cachorro preto. Eu acordei assustada. Eu não sou muito de sonhar, mas quando sonho, são pesadelos. Nesta época, o meu pai ainda possuía um mercado. Ele tinha um cliente estranho. Era um homem alto, que comprava pães todas as manhãs. E depois desse pesadelo, quando ele aparecia no mercado de manhã, eu sentia um calafrio e um cheiro doce. Eu sentia algo naquele homem. Eu não estava certa, mas era como se eu sentisse o cheiro da morte nele. Eu não poderia e nem queria alertá-lo, pois pareceria loucura falar essas coisas sem sentido. Eu tive esse sonho por aproximadamente uma semana, até que veio a notícia. Este homem estava voltando para casa e morreu em um assalto. Um motorista de táxi viu a cena e disse que não reconheceu o homem porque estava de noite e ele estava de capuz. Eu fiquei apavorada, porque ali eu percebi que eu tinha previsto isso de uma forma bem distorcida em um sonho. Passei dias calada, sem falar sobre o assunto. Estava pensando em como me livrar desse tipo de dom. Em uma certa manhã, o meu cachorro estava latindo muito na cozinha da minha casa. Eu não me levantei da minha cama e gritei para ele calar a boca. E logo em seguida, ele veio até o meu quarto e subiu na minha cama. E em seguida, ele ficou rosnando para o lado da parede. Eu logo virei o rosto e vi aquele ser encapuzado passando pelo meu quarto. Eu tentei gritar, mas o meu corpo não me obedecia. Aquele espectro passou pelo lado da minha cama, me olhou fundo e desapareceu. Fiquei muito assustada. Hoje eu ainda tenho esses sonhos e fico somente à espera que em algum momento isso vai acontecer novamente. Eu tinha 17 anos e estudava a 4 quilômetros de onde eu morava. Eu chegava da aula sempre depois das 11. A nossa casa era no meio de uns pinheiros antigos e alguns pés de frutas. Não havia luz e a nossa pequena família dormia cedo. A luz era de lampião e as portas e janelas eram de madeira e eram trancadas com tramelas. O meu pai viajava muito trabalhando e ficava apenas eu e a minha mãe, naquela casa no meio do nada. Isso aconteceu em uma noite normal, como todas as outras. Nada de especial. Não era sexta-feira e nem quaresma.
Era uma noite iluminada e clara pelo luar, e a minha mãe me esperava sentada na cozinha. Um fogão a lenha ainda mantinha aceso a janta aquecida. Era legal chegar em casa e poder conversar com a minha mãe. Entrei e coloquei a minha mochila na mesa da copa. Fui para a cozinha e beijei a minha mãe. Foi aí quando tudo começou. A única porta da casa que dava acesso à sala se abriu rangendo. A minha mãe me pediu para trancá-la. E assim eu fiz. Mas quando fechei a porta, a janela da cozinha onde a minha mãe estava logo se abriu, num estrondo batendo na parede. Eu logo fui ver assustado, pensando que havia caído algo na cozinha. E foi quando a minha mãe fechava a janela, passando a tramela. E logo em seguida, a janela do quarto da minha mãe se abriu violentamente. Eu corri para o quarto e a fechei no mesmo instante. E acreditem, a porta da sala, que eu já havia fechado, se abriu com muita violência. Eu corri para fora de casa, seguido pela minha mãe. Eu procurava por alguém que estivesse fazendo isso. A minha mãe me propôs que eu circundasse a casa por um lado, enquanto ela ia pelo outro, e logo nos encontraríamos nos fundos. Eu fui pelo lado onde havia o clarão da lua, pois o medo que eu sentia me congelava a espinha e arrepios deixavam o meu cabelo em pé. E assim fizemos. Eu estava na metade do caminho, e quando eu vi a minha mãe gritar, perto do tanque de lavar roupas. E sem pensar mais no medo, eu corri e a encontrei desmaiada. A agarrei pelos braços e a levei para dentro de casa. Com ela deitada, desmaiada no chão e as portas e janelas todas abertas, eu chorei de medo. Não me atrevi a fazer nada. E quando ela despertou, ela me contou o que aconteceu. Ela disse que quando chegou no tanque, algo a agarrou pelo pescoço e gritou no ouvido dela. Um grito de terror. E foi aí que ela desmaiou. Eu não sei bem ao certo o que aconteceu depois. E logo que o dia amanheceu, nenhum de nós comentou esse fato. Estou com 50 anos de idade, e agora, vendo seu canal, eu me lembrei dessa passagem que aconteceu comigo, mas graças a Deus nunca mais se repetiu. A história que vou contar aconteceu com um amigo meu. Bem, vamos ao relato. O meu amigo saiu de casa para morar sozinho. E logo de cara, ele encontrou uma casa boa e barata. Nos primeiros dias, tudo estava calmo e normal. Ele chegava do serviço, fazia um lanche, ficava na internet e depois ia dormir. Então, chegou o final de semana. O dia da festa para inaugurar sua casa com os amigos. Eram muitas bebidas e videogame, e foi uma noite excelente. Então, todos cansados foram dormir. Alguns ficaram na cama e outros nos colchões no chão, naquela bagunça de solteiros. E depois das 3 horas da manhã, todos acordaram com um clique de luz do quarto, acendendo e apagando. O meu amigo, o dono da casa, cansado e com muito sono, achou que os amigos estavam pregando uma peça nele. Então ele se levantou, pegou um pedaço de esparadrapo e colocou no interruptor, para manter a luz apagada. E todos voltaram a dormir depois de muitas risadas, porque ninguém ali
sabia quem era o engraçadinho da turma que estava querendo fazer medo para os outros. Alguns minutos depois, eles acordaram novamente com a luz do quarto acesa. Aí todo mundo pulou em cima da cama. A luz começou a acender e apagar sozinha. E em seguida, eles começaram a ouvir passos na cozinha. Eram passos pesados, de alguém que ficava andando para lá e para cá. Apavorados, todos ficaram quietos em cima da cama, ouvindo aqueles barulhos. De repente, eles começaram a ouvir vozes vindo da sala, como se fosse de dois velhos conversando e rindo. E também começaram a ouvir claramente pisadas fortes de bota vindo da cozinha em direção ao quarto. A luz da cozinha se acendeu, e aquele barulho foi em direção ao banheiro. Acendeu a luz do quarto e apagou. O meu amigo começou a pedir para aquele barulho sair da sua casa, que ele queria dormir. E de repente, todo mundo ali ouviu uma voz bem alta de um homem falando: "Aqui é o diabo." Eles não pensaram duas vezes e pularam para fora da cama e correram para a rua, cada um para sua casa. O meu amigo, que era dono da casa, foi para a casa da sua mãe, que ficava um quarteirão abaixo, e contou a ela e ao seu padrasto o ocorrido, e que ele havia deixado tudo aberto, inclusive a porta da casa e o portão. Então, ele, a sua mãe e o seu padrasto foram lá fechar as portas, e quando chegaram lá, as luzes estavam todas acesas e as portas abertas. A sua mãe entrou e começou a limpar. Ele e o padrasto ficaram sentados na cozinha esperando a mãe terminar a limpeza da bagunça. E então a luz do quarto começou a acender e apagar de novo. E a sua mãe, que estava lá sozinha, sentia alguém dando um baita empurrão nela, que a fez cair de joelhos no chão, quase batendo a cabeça na parede. Ela, com muito medo, saiu às pressas da casa. O padrasto apagou todas as luzes e trancou a porta. Quando eles estavam no portão, viram todas as luzes se acender de novo e foram embora às pressas. Assim que chegaram na casa da sua mãe, ela viu que os seus joelhos estavam machucados e os seus braços e costas estavam com arranhões e várias outras marcas que deixava roxo. Foi horrível. Até hoje nos perguntamos o que pode ter sido aquilo. E até hoje, quem aluga aquela casa não passa mais de uma semana lá. Boa noite. Boa noite, me chamo Alex. Tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. Antes da minha namorada ficar gestante da minha filha, eu, que moro na zona sul de São Paulo, vim para a zona leste, São Mateus. Após um dia de trabalho, eu dormi com a minha namorada, perto de 2h30 da manhã. Eu avisei para ela que iria tomar banho. E assim que estava no banho, ouvi uma voz imitando a voz da minha namorada e disse: "Amor, você está demorando muito, vem logo." E na porta do banheiro eu respondi: "Amor, já estou saindo." Sem resposta, a casa ficou em silêncio. Eu tinha deixado a luz da cozinha acesa, já que teria que passar pela cozinha para voltar para o quarto. E quando cheguei na porta do banheiro, reparei
que a luz da cozinha estava apagada. Comecei a me arrepiar e corri para o quarto da minha namorada, me deparando com ela em sono pesado, impossibilitando a mesma de ter me chamado, sendo que não fazia nem mesmo 5 minutos que aquela voz tinha falado comigo. Eu a acordei e a questionei o porquê dela ter me chamado na porta do banheiro. Ela afirmou que não saiu da cama e logo dormiu assim que eu entrei no banheiro. Comecei a me arrepiar, e desta vez junto com a minha namorada. E assim fomos logo nos deitar para dormir o mais rápido possível. Uma semana depois, ocorreu a mesma coisa com a minha namorada. Porém, a voz que a chamava imitava a minha voz. E isso ocorreu na porta do banheiro, enquanto ela tomava banho. Boa noite. No ano de 1967, a minha avó paterna deu à luz ao seu último filho e o chamou pelo nome de Josué. Segundo ela, o menino era um bebê muito bonito e saudável. E quando o pequeno completou 6 meses de vida, a minha avó recebeu a visita de uma conhecida da família. Convidou a mulher para entrar na humilde casa de ripas, muito comum no interior do Mato Grosso, local onde a minha avó vive até os dias de hoje. O pequeno Josué estava deitado em uma rede, dormindo. A mulher imediatamente fitou os olhos no garoto. A minha avó diz que ela sorriu e, virando-se para ela, disse: "Que lindo garoto! Posso segurá-lo?" A minha avó era muito ciumenta com seus pequenos, mas concordou que a mulher o segurasse em seus braços. Então a mulher segurou Josué e disse: "Se não quiser criá-lo, pode dá-lo para mim." "Claro que quero criar o meu filho", retrucou a minha avó, tirando o pequeno dos braços daquela mulher. E logo após, a mulher se retirou da casa da minha avó. E a minha avó logo devolveu o menino à rede, na qual ele dormia antes. Conta a minha avó que naquela mesma noite, enquanto dormia com o menino apoiado em seus seios, ao abrir os olhos, viu na beira da sua cama uma mulher toda vestida de vermelho, com um véu também vermelho e transparente, cobrindo a sua face já envelhecida. Tinha longos e lisos cabelos brancos. A minha avó disse ter sentido muitos arrepios e medo ao olhar para aquela mulher, que estendeu os braços como se quisesse segurar o menino. Ela dizia que as mãos daquela mulher eram tão brancas e magras que se podia ver os ossos. Rapidamente, a minha avó abraçou o menino e acordou meu avô. E quando ela retornou a olhar para a beira da cama, a mulher havia desaparecido. No dia seguinte, ao acordar, a minha avó percebeu que o bebê rejeitava os seus seios e não queria mamar. Ela, preocupada, o levou até o farmacêutico, que nada pôde diagnosticar. O menino foi arruinado, até que em 3 dias acabou falecendo. Antes de visitar a mulher, o Josué estava saudável. E depois da visita e da visão da velha do véu, a criança definhou. Não sabemos se há alguma ligação com a amiga da minha avó.
mas ela acredita que a morte da criança está ligada ao mal olhado. Boa noite. O relato que vou contar não é um relato que aconteceu comigo, mas sim com meu tio-avô, já falecido, envolvendo as misteriosas circunstâncias de sua morte. Quando nem mesmo o meu pai havia nascido, o meu avô tinha um irmão, que foi destinado a ser padre desde que era pequeno, por causa de uma promessa. O meu tio-avô cresceu e se tornou mesmo um padre, e não apenas um padre, mas também um exorcista. Além de realizar trabalhos de exorcismo de pessoas, ele também fazia o exorcismo de casas e outros lugares, como casarões assombrados. Um dia, ele foi chamado para fazer um trabalho de exorcismo em uma casa, como era de costume. Ele se trancava dentro da casa e passava o dia nela, para fazer o exorcismo do lugar. Nesta casa, as pessoas diziam que ouviam vultos e gemidos, e ruídos e passos constantes. Realmente acreditavam-se que ela estava possuída. Porém, o que aconteceu no outro dia, que o meu tio-avô adentrou na casa para exorcizar a mesma, nunca foi explicado, nem mesmo pela polícia da época. No dia seguinte, um rapaz que vinha trazer comida e água para o meu tio-avô, pois este era o único momento que ele admitia que alguém adentrava-se no lugar que estava sendo exorcizado. O rapaz entrou na casa e se deparou com algo inexplicado. O corpo do meu tio-avô estava morto na sala, agarrado a um crucifixo, e com o rosto contorcido, com um aspecto não humano, parecendo que ele havia sofrido um colapso nervoso extremo. E o mais estranho, parecia que boa parte do seu sangue havia virado água. Até hoje, ninguém conseguiu explicar este fato. Boa noite. Uma vez, a minha família comprou uma casa que ficava de esquina para um cemitério. Mas a casa era lateral e ficava quase ao lado deste cemitério. A casa era muito boa e espaçosa, e não conseguiríamos ter comprado logicamente se ela não estivesse localizada em outro lugar. Porque claro que valeria bem mais em qualquer outro local. Um dia, eu, a minha irmã e a minha mãe estávamos distraídas, olhando para uma das janelas laterais da casa, que dava justamente a vista para este cemitério. E ficamos ali conversando e observando um cortejo de várias pessoas. Então, ficamos acompanhando aquele cortejo. As pessoas iam andando lentamente. Mas então, o que nos chamou a atenção foi que no início do cortejo não havia caixão nenhum. Então, não estava havendo nenhum enterro. Começamos a nos perguntar o que faziam aquelas pessoas ali, todas juntas em fileira. Pensamos rapidamente em várias hipóteses, inclusive em uma reunião para fazer macumba no cemitério. De repente, a minha mãe, atenta, observou horrorizada e apontou com o dedo. E nós
não entendíamos o que estava acontecendo. E ela disse: "Olhem, olhem para os pés deles." E nós olhamos, e foi de arrepiar, e quase cair para trás. O cortejo todo de pessoas não encostava os pés no chão, e sim, quase que flutuavam bem perto do chão, porém caminhando, mas sem encostarem os pés no chão. Depois desse dia, a minha mãe praticamente proibiu que abríssemos as janelas laterais que davam de vista para este cemitério. Boa noite. De 1978 a 1982, morei em um apartamento em Santo Amaro, bairro aqui da cidade de São Paulo. Era um conjunto de prédios próximo à Avenida Nações Unidas. O número do apartamento era 22. Ele era enorme, do tipo que não se constrói mais em bairros como Santo Amaro. Era de 3 quartos e muito antigo, já naquela época. Engraçado que no primeiro ano não reparei nada de estranho. Até que ganhei de Natal um brinquedo chamado Pega-Pega Troll. Os mais antigos conhecem, mas para resumir, era mais ou menos igual a um autorama, onde o objetivo era um carrinho perseguir o outro. Brincamos muito, e depois, eu e a minha irmã fomos dormir. E o brinquedo ficou montado no outro quarto, que era uma espécie de despensa. Durante a noite, a minha irmã e eu começamos a ouvir barulhos altos e irritantes. Ouvimos um pouco mais e percebemos que era o brinquedo, funcionando sozinho. Dava para ouvir os carrinhos correndo e se batendo. E assim que levantamos da cama, o barulho parou. Fomos olhar e todo o brinquedo estava na mesma posição que deixamos. E depois desse fato, passou a ser comum ouvir a televisão se ligar sozinha durante a noite. Uma noite, eu estava assistindo O Grande Ditador. Desliguei a TV e fui dormir antes do final do filme. Porém, pude ouvir todo o final do filme da minha cama. Reparei que não podia deixar um filme pela metade, pois a TV sempre se ligava sozinha nestes casos. Diversas vezes, a maçaneta da porta de entrada se movia violentamente. Impossível que houvesse alguém do lado de fora, pois seria fácil ouvir passos na escada, que eram muito próximo da porta. Eu e a minha irmã somos bem alérgicos, e na época, cada um usava um tipo de descongestionante nasal, que ficava ao lado da cama. Certa manhã, acordei com o remédio dela ao meu lado, e quando fui falar alguma coisa, ela me disse: "Kleber, o que o seu remédio está fazendo comigo?" Quando tomamos pé do ocorrido, imediatamente encerramos o assunto. Muitas das vezes, quando chegávamos em casa, tínhamos a impressão que tinha alguém na janela de cima, olhando para a rua. Depois, a luz começava a se piscar, e era possível escutar uma forte risada demoníaca. Muitas das vezes que saíamos, os vizinhos relatavam que escutava a TV se ligando e vozes de pessoas conversando dentro do nosso apartamento. E quando chegávamos, tudo parava de repente.
Depois que nos mudamos, tive vários pesadelos. Pesadelos esses em que havia voltado a morar lá. Eu nunca soube o que acontecia naquele lugar. Boa noite. A minha bisavó e o meu avô contam que há muitos anos atrás eles moravam em uma fazenda no interior do Paraná. A família era grande e cada dia era vez de um buscar água em um poço que ficava próximo a um campo, aonde havia uma cerca com alguns gados. A minha bisavó conta que nem ela e nem os irmãos mais velhos permitiam que os irmãos mais novos fossem sozinhos, sem a companhia de um adulto. O meu avô, com seus 12 anos de idade, não gostava de ser protegido e já queria se tornar um homem. Até que um dia a minha bisavó não se sentia bem. E ela estava sozinha com o meu avô e os irmãos mais novos em casa. Os filhos mais velhos trabalhavam na fazenda para colher o plantio. Ela, não tendo muita opção, pediu para o meu avô, que era o mais velho dos irmãos que estavam presentes em casa. Ela pediu para ele buscar um pouco de água. Ela logo lhe explicou um outro caminho, um pouco mais longe, mas que daria para outro poço. Mas o meu avô, muito teimoso, a desobedeceu e foi para o poço mais próximo. Chegando lá, ele viu uma garota atrás da cerca, onde ficava o gado. Todos que passaram por essa experiência, inclusive os irmãos e o tio do meu avô, relatam que essa menina tinha aproximadamente uns 8 anos de idade, cabelos escuros e um vestido florido. E ela sempre chamava as pessoas pelo nome. O meu avô, sendo muito inocente, pediu para ela sair dali, por ser arriscado, pois ali havia alguns bois que costumavam atacar as pessoas. Mas a garota se recusava a sair dali. E o meu avô, muito inocente, tentava fazer amizade com aquela garota. E ela dizia apenas as seguintes frases: "Oi, eu quero ir na sua casa, mas o meu pai é bravo. Não posso sair daqui." Mas o meu avô falava que conversaria com o pai dela, para ele deixar ela brincar. Ou então, ele levaria o seu pai para a minha bisavó convencê-lo. O meu avô era muito inocente, e logo ele chegou perto da cerca e estendeu a mão para a garota. Ele logo estranhou, porque a menina começou a repetir isso muito rápido. E o meu avô conta que viu algo que nunca vai esquecer. A face da menina se transformava em outros rostos, até que ela foi ficando com uma fisionomia de um bicho e uma voz grossa. E ela continuava dizendo a mesma frase, porém com uma voz diferente e com uma face de um bicho que parecia ter focinho e pelos ao redor do seu rosto e por todo o seu corpo. O meu avô não pensou 2 vezes e saiu correndo, e acabou nem pegando a água. Ele disse que demorou 6 horas para chegar em casa, pois ele não conseguiu achar o caminho e se perdeu em uma mata. Ele conta também que nesse dia ele pode ter se perdido por conta daquela menina, e que ela poderia ser o bicho da mata. Aliás, ele pegava aquele caminho todo dia e nunca havia visto uma mata por lá.
Depois de 6 horas sumido, todos já haviam procurado ele pela cidade. A minha bisavó ficou em pânico. E logo então, o meu avô apareceu, chorando e tremendo, e logo contou o que havia ocorrido. E na hora que ele contou a história e a desobediência que ele havia cometido, a família inteira sentou na sala e foi conversar com ele. Todos ali disse para ele nunca mais ir ali sozinho, e que o motivo de não deixar os mais novos irem sozinhos até lá era porque ali havia o espírito daquela menina, que aparecia para as crianças, e todos da família já haviam visto aquele espírito. A minha bisavó conta que aquele espírito está preso naquele lugar desde quando ela tinha apenas 10 anos. Depois daquilo, o meu avô nunca mais foi buscar água sozinho. Isso aconteceu em 2010, em algum tempo entre junho e julho, logo após a morte do meu pai. Como fazia pouco tempo que o meu pai havia morrido, e foi uma situação muito traumática para mim e para o meu irmão. O meu irmão tinha apenas 12 anos na época. Nós íamos em um psicólogo. Eu, provavelmente devido a um trauma. Eu tinha alguns ataques de pânico, e a minha mãe deixava claro que quando isso acontecesse, o meu irmão deveria chamar ela, para ir me acalmar. Então, era muito recorrente ela vir no meu quarto à noite e se deitar na minha cama para me acalmar. Certa noite, eu notei alguém parado na porta do meu quarto. Como eu sabia que às vezes a minha mãe não conseguia dormir e andava pela casa, ou ia fumar, eu nem me importei. Imaginei que fosse ela. Mas depois de alguns segundos, eu percebi que era uma silhueta masculina. E não havia nenhum homem adulto em casa. Imaginando que fosse um ladrão, eu gritei por minha mãe. E logo após eu gritar, a silhueta começou a caminhar em minha direção. Então, eu ouvi os passos apressados da minha mãe. Ela logo chegou e acendeu a luz do meu quarto. E assim que ela acendeu a luz, aquela silhueta se mostrou uma coisa preta, parecida com fumaça, e logo desapareceu no ar, como se tivesse se dissipado por algum vento ou algo assim. A minha mãe correu no quarto dela e trouxe o meu irmão no colo para o meu quarto. Ela acendeu todas as luzes da casa e sentou na minha cama e ficou ali, fazendo carinho na minha cabeça. Quando eu a perguntei o que era aquilo, ela apenas disse que não era nada. Eu logo imaginei que talvez fosse algum outro ataque, e então não duvidei que fosse coisa da minha cabeça. Mas a minha mãe parecia muito assustada, pois se fosse algo da minha cabeça, ela não sairia acendendo todas as luzes da casa e trazendo o meu irmão para o meu quarto. Este é o meu relato, e também já presenciei outras coisas sobrenatural, e ainda vou trazer para o canal. Boa noite. Olá, tenho 17 anos e sou de família evangélica. Os meus pais são pastores e, querendo ou não, eu fui fardada a acreditar que só existe céu e inferno, anjos e demônios, e nada além disso. O meu pai mexe com o sobrenatural, ou seja, ele expulsa demônios de pessoas. Muitas das vezes, quando acontecia isso,
eu ouvia de longe o diabo falar com meu pai, enquanto ele expulsava, o chamando de desgraçado, que queria a alma dele, etc. Nunca acreditei 100%. Porém, tudo isso mudou em uma noite. Eu vi um vulto perto da minha cama no formato de um homem. E em fração de segundos, eu senti aquele homem no meu cangote. Ele começou a agarrar as minhas pernas e me puxar, tirando o meu lençol. A única coisa que me vinha na cabeça era fazer uma oração. Logo em seguida, aquilo parou. Eu fiquei tão extasiada que logo fui para a cama dos meus pais e adormeci em seguida. Porém, aquilo ainda não havia acabado e aconteceu de novo. A minha vontade era de gritar, mas me faltava forças. Então, aquilo do nada parou e foi como se eu tivesse tido um pesadelo. Acordei a minha mãe e contei para ela o ocorrido. Eu sabia que aquilo não iria parar, e só me vinha na mente que aquela coisa queria a minha alma. E logo eu percebi que aquele demônio queria me puxar para o inferno. Para descontar todas as vezes que o meu pai os expulsava das pessoas, eu estava pagando pelo erro do meu pai. Essas coisas ficou um bom tempo sem acontecer. Até que um dia eu senti aquilo novamente no meu quarto. Mas ironicamente eu adormeci. Porém, no sonho ou realidade, eu podia ver e sentir tudo o que acontecia comigo. Eu sentia alguém alisando o meu corpo e tirando as minhas roupas. Era como se aquilo estivesse em um ato sexual comigo. Só que eu não me lembro direito. São apenas relances. E o mais estranho é que quando amanhecia, eu estava totalmente sem roupas. Isso era muito estranho, pois eu não me lembro de ter tirado a roupa ou algo assim. Comecei a ter muito medo. E eram noites e noites sem dormir, por medo disso acontecer novamente. Eu sinto essa coisa perto de mim o tempo todo. Porém, eu não conto a ninguém, por receio de não acreditarem em mim. Resolvi contar para vocês do canal, pois talvez vocês conhecem mais do que eu. E se de alguma maneira pode me ajudar. Ou talvez até mesmo alguém esteja passando pela mesma situação. Boa noite.